Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz e da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus para a minha vida, para a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Quero agradecer a Deus pela palavra ministrada, que seja um direcionamento para as nossas vidas. A palavra está em João, capítulo 21, de versículo 1 a 25, onde fala que os discípulos estavam à beira-mar, Pedro, Tomé e entre outros, e Pedro decidiu ir pescar. E os outros discípulos também acompanharam Pedro nessa pescaria, chegando lá, passando a noite toda pescando, nada pegaram. E retornando para o mar, no outro dia, lá Jesus estava e Jesus perguntou a eles se eles tinham pescado alguma coisa. Eles disseram que não. E Jesus os convidou para retornar ao mar, para pescar novamente. E eles, exaustos, resistindo, sem querer retornar, mas Jesus no barco junto com eles, retornaram ao mar. E chegando lá, Jesus pediu para que eles lançassem a rede à sua direita, e assim eles obedeceram. Quando eles lançaram a rede à sua direita, pegaram grandes peixes, e em grande quantidade. Aqui na palavra fala que foram 153 peixes grandes. E Pedro, sabendo que era Jesus, não perguntou, mas tendo a convicção e a certeza que era Jesus. Os outros também desconfiaram, mas nenhum deles perguntaram. Pedro deixou os seus amigos lá num barco e, sabendo que era Jesus, ele pegou, estava com vestimentas de pescaria, lançou sobre ele a capa e pulou do barco, foi até a beira-mar nadando. Chegando lá, já havia uma fogueira, aonde os outros amigos retornaram com o barco e os peixes, os 153 peixes. Chegando lá, Jesus pediu um peixe a eles para colocar no fogo, e assim eles deram. Só que Jesus perguntou a Pedro se Pedro era amigo dele, verdadeiramente amigo, e se o amava, por 3 vezes. Pedro, você é meu amigo? Você me ama? E Pedro confirmou a primeira vez. Aí ele disse, então cuide dos meus cordeiros. Pela segunda vez, Jesus perguntou a Pedro, Pedro, você me ama? Você é meu amigo? Sim, Senhor, eu sou. E Jesus disse, então cuide das minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro novamente. Fez a mesma pergunta e Pedro respondeu assim, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor me conhece e sabe de todas as coisas. Então Jesus disse, você é jovem, vai para aonde você quer. Quando você tiver idoso, bem velho, você vai achar pessoas que vão pegar nas suas mãos e vão te direcionar para onde você não quer ir. Então, o que Jesus quer nos dizer com estas palavras, além dele ter multiplicado, ter lançado a rede e ter pegado peixes, confirmou isso para Pedro e para os discípulos. Ele também fez essas 3 perguntas a Pedro para confirmar, para dar confirmação e testificar Pedro. E dando também uma responsabilidade grande para Pedro, que a partir daquele dia ele não queria que Pedro fosse mais pescador de peixe, mas de alma. E que ele cuidasse dos seus cordeiros e de suas ovelhas. E assim Pedro ficou cuidando dos seus cordeiros e das suas ovelhas para Jesus. Pedro deixou de ser pescador de peixes para ser pescador de almas, para ganhar almas para Jesus. E também, com essas 3 confirmações, o Senhor quer nos dizer o quê?
que quando Deus fala a primeira vez com a gente pede confirmação, Ele confirma pela segunda vez e pela terceira vez já é testificando e confirmando que é Ele falando com a gente, que a gente está no caminho certo e na direção certa. Que a gente venha ter, meus irmãos, essa sabedoria em Jesus Cristo, para que Ele esteja falando com a gente peça confirmação e que Ele venha nos direcionar se aquilo que Ele está colocando em nosso coração, em nossos pensamentos, que a gente venha pedir confirmação e que essa confirmação venha em nossa direção, para que a gente esteja fazendo algo certo, na certeza que Jesus está no barco, como Ele foi no barco de Pedro e os seus discípulos, e assim Ele testificou e confirmou para Pedro tomar conta dos seus cordeiros e das suas ovelhas, que Ele venha também nos dar direcionamento, Ele venha nos confirmar que Ele está conosco. Creio, eu tenho certeza que o que eu e vocês estão colocando na presença do Senhor, o Senhor está confirmando a gente que Ele está no barco, que Ele está na direção, que a gente não tenha medo, que a gente o siga, faça, que Ele está confirmando, que esta palavra venha a ser uma confirmação para a gente, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe, nos dê sabedoria, discernimento, para que a gente venha tomar decisões certas e corretas, que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente. Amém? Fiquem com Deus.